Sou Celso Voltzenlog, flautista, professor aposentado da Escola de Música da UFRJ e da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. Na videoaula anterior, conhecemos o funcionamento do mecanismo da rolha que veda uma das extremidades do bocal e como repará-la. Hoje, vamos ensinar como fazer pequenos reparos no corpo e no pé da flauta, que poderão ser muito úteis em ocasiões que não se tenha reparadores próximos em nossas cidades. São as seguintes as ferramentas e acessórios mínimos: chave de fenda, tipo usada pelos relojeiros, feltro, cortiça, fita teflon, calços e papel, lubrificante tipo sebo de Holanda ou cera de canaúba, vareta para limpar cachimbo, óleo de relojoeiro similar, como óleo de automóvel números 20 ou 40, dissolvidos em querosene refinado, na proporção de 50%. Para que as explicações a seguir fiquem mais claras, vou valer-me de algumas fotos. Um dos problemas que ocorrem mais frequentemente é, por exemplo, quando uma das chaves do mecanismo que trabalha em conjunto, como na flauta com o pé de dó, não estiver vedando corretamente. Nesse caso, pode ser que a sapatilha esteja um pouco gasta, e aí a fita teflon pode quebrar o galho envolvendo essa sapatilha. Para verificar se ficou algum vazamento, podemos utilizar uma tirinha de papel de seda ou papel de cigarro. Pode ser também que o calço que fica colado na chave de dó sustenido tenha caído ou esteja com folga. Para substituí-lo, primeiro temos que soltar as molas das chaves e, em seguida, retirar a haste desparafusando-a. Em seguida, cola-se um pedacinho de papel fino. Às vezes, um papel de seda é suficiente, mas pode ser que esse calço tenha sido de cortiça. Aí, deveremos colar uma laminazinha bem fina de cortiça que se pode obter de uma rolha, cortando-a com uma gilete. Normalmente, os reparadores usam goma lacra, mas a cola Super Bond ou similar também resolve. Outro mecanismo fácil de reparar é o conjunto de chaves acionadas pelo polegar da mão esquerda. Em ambos os casos, depois de se retirar a haste na qual estão as chaves, devemos limpar o interior do suporte das hastes com a varetinha de limpar cachimbo e lubrificá-las. Como disse, esses são os pequenos reparos que se podem fazer para quem não é expert nessa área. Quem tiver interesse em se aprofundar mais nessa matéria, em meu Método Ilustrado de Flauta, volume 2, publicado pela editora Vitale, há um capítulo dedicado inteiramente às noções gerais de reparos. Até agora, em minhas aulas, só falamos sobre a flauta em dó. Hoje vamos introduzir a flauta em sol e a flauta baixo. Vamos começar com a flauta em sol. A flauta em sol, como vocês podem ver, ela é maior do que a flauta em dó. O tubo dela, inclusive, o diâmetro é maior. O mecanismo é praticamente o mesmo da flauta em dó, só que quando, por exemplo, se eu fizer a posição do dó grave na flauta em sol, ao invés de soar um dó, vai soar um sol, uma quarta abaixo. Assim, ó. Agora, uma coisa muito importante. Para se tocar a flauta em sol, nós temos que respirar profundamente, quer dizer, aquela respiração que a gente já falou, né? A respiração diafragmática. E também a embocadura é um pouco diferente. Os lábios têm que ficar um pouco mais relaxados, né? Mas assim, ó. Então, vou tocar uma melodia, por exemplo. Tá. Pois bem, o ideal da flauta em sol é usar as duas primeiras oitavas, tá? Porque essa é a característica. Ela pode chegar às notas mais agudas.
mas essa não é a região dela. Nessa região seria a flauta em dó. Agora vamos falar sobre a flauta baixo. A flauta baixo, como vocês podem ver, ela tem uma curva justamente onde está o bocal, que é para facilitar o manuseio. Imagine se esse bocal não fosse curvo, fosse até aqui, seria impraticável. Outra coisa interessante é o tubo, né? O diâmetro dele é maior do que a flauta em dó. Um pouquinho maior do que a flauta em sol. Agora, o mecanismo também é muito semelhante da flauta em dó, só que, como já havia dito, ele soa uma oitava abaixo da flauta em dó. Eu vou mostrar para vocês aqui o que seria o dó grave da flauta em dó. Agora, vamos até uma oitava abaixo. Agora, vamos ouvir uma melodia. Quando eu ouvi o som dessa flauta pela primeira vez, eu fiquei apaixonadíssimo. Fiz de tudo para conseguir comprá-la nos Estados Unidos. E quando ela chegou no aeroporto lá no Rio de Janeiro, levei ela para dentro do meu fusquinha, desarmei e comecei a fazer logo uns sons ali. Eu estava muito emocionado. Pior ainda quando eu cheguei no Rio. Fiquei de cama. Muito bem. Essa flauta foi a segunda a chegar aqui no Brasil. A primeira foi do Hermeto Pascoal, que na época morava em São Paulo. Muito bem, eu comecei a praticar e quando eu já me senti que estava em condições, eu comecei a mostrar para os arranjadores de música popular que ainda não conheciam essa flauta. E em pouco tempo, minha flauta começou a aparecer nos arranjos dos grandes mestres da música popular. Principalmente quando eu entrei para a orquestra da Rede Globo de televisão, onde eu gravei muitas trilhas de novelas. Existe um belíssimo arranjo feito por Dom Sebesky para Hubert Laws sobre o tema Amazing Grace. Eu considero esse arranjo como se fosse um concerto didático, realmente uma obra didática, porque ele começa o tema, né, com a flauta baixo, passando para a flauta em sol, depois para a flauta em dó, e depois elas seguem dialogando até o final. Eu tive a oportunidade de tocar esse arranjo, numa ocasião em Fortaleza, com a Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho, sob a direção de Márcio Landi. Na ocasião, eu toquei a flauta em dó e a flauta baixo. E Heriberto Porto fez a flauta em sol. É com essa gravação que vamos terminar a nossa aula de hoje.